elétrico, certo? A gente viu o diagrama funcional, multifilar, unifilar, diagrama trifilar, certo? E aí a gente parou enunciando o item 10.2.4 da 5410, certo? A gente vai dar continuidade aqui no item. No final do bloco, no final dessa aula, a gente já vai finalizar esse assunto que é referente a medidas de controle de risco, certo? Então, quando a gente chegar lá no finalzinho, a gente vai fazer um estudo, uma análise detalhada de um diagrama unifilar, agora de um sistema industrial, certo? Que a gente fez, o que a gente fez é que era mais do quadro de distribuição. Então a gente vai fazer um diagrama industrial para a gente ver quão rico de informações é e quantas informações tem em um diagrama unifilar industrial, o que justamente enfatiza o item 10.2.4 da norma, certo? Que ele diz que os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem constituir e manter prontuário das instalações elétricas, contendo, além dos dispostos no item 10.2.3, que foi o que a gente acabou de ver, certo? No mínimo essas seguintes outras características. A gente vai passar essas características, certo? Depois a gente vai ver o que o MAMED também, o MAMED Filho, 8ª edição, recomenda que o sistema tenha mínimo, e aí a gente vê essa aplicação industrial, certo? Então, além dos dispostos no 10.2.3, a norma recomenda que tenha o quê? Conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde implantados relacionados à STNR e descrição das medidas de controle existentes, ou seja, tem que haver um documento, certo? Que comprove ou que mostre quais são todas as medidas técnicas e administrativas de segurança e saúde, de acordo com a NR10, certo? E aí, de acordo com essas medidas, de acordo com esse documento, quais são os controles existentes, certo? Quais são as medidas de controle existentes? Então, tem que ter esse documento para, digamos, organizar e para garantir que a empresa realmente está seguindo a NR, que realmente todos os trabalhadores estão por dentro das medidas existentes, que estão passando pelos treinamentos. Então, ela exige diversos documentos, como a gente vai ver aqui agora. Na letra B, ela diz o seguinte: documentação das inspeções e medição do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos. Ou seja, tem que ter um documento que comprove que foi feito o sistema de proteção contra descarga atmosférica, e essa proteção ela deve ser feita em inspeções, certo? Dependendo do ambiente, dependendo da estrutura, ela pode ser bienalmente, pode ser anualmente, certo? Então, tem que ter um documento que comprove que foi feitas essas inspeções, certo? A gente vai ver nas próximas aulas a questão do SPDA mais detalhado, certo? Um pouco mais detalhado. A gente já falou da 5419, só que quando a gente chegar que é o próximo assunto da próxima aula já, quando a gente chegar em EPC, Equipamento de Proteção Coletiva, a gente vai citar novamente o SPDA, certo? Como que ele faz. A gente vai ver também a planilha de gerenciamento de risco. Quando a gente chegar lá, a gente vai entender melhor. Então, dando continuidade para carga instalada superior a 75 kW, além do disposto 10.2.3, ou seja, diagrama unifilar, contendo o esquema de aterramento, certo? Os dispositivos que fazem parte do sistema, essas outras documentações, certo? A letra C, qual a documentação? Especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental aplicados conforme determina esta norma. A gente vai ver também já no próximo bloco o que é a questão de EPI, EPC. Acredito que a maioria já deve ter ouvido essas siglas, com certeza utilizam, que é equipamento de proteção individual, o equipamento de proteção coletiva, certo? Então tem que ter um documento falando das especificações de cada desses equipamentos, certo? Quais são as ferramentas aplicadas a ela. Então tem que ter todas essas documentações seguindo também a NR10, certo? Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação e autorização dos trabalhadores treinados realizados. Ou seja, se você contratou um profissional qualificado, habilitado, daqui a pouquinho a gente vê a definição mais exata do que seria capacitação, qualificação
autorização, habilitação, certo? Então, mas se você contratou um profissional habilitado, seja engenheiro ou um eletrotécnico, então tem que ter um documento que comprove, ou seja, tem que ter o certificado de conclusão de curso, tem que ter o registro no conselho de classe, no caso dos engenheiros, o CREA, certo? Os treinamentos que for dado também, tem que ter um documento que comprove que houve determinado treinamento com determinados trabalhadores, certo? Então tem que ficar tudo documentado, certo? A capacitação, o treinamento, tudo tem que ficar documentado. Dentro desses documentos, documentação comprobatória, certo? De qualificação, capacitação, habilitação, ela cita alguns, tais como documentos de qualificação, ou seja, da instituição de ensino, de onde a pessoa se formou, o trabalhador se formou, por exemplo, uma faculdade, um curso técnico, certo? Da habilitação, ou seja, eu terminei o curso técnico na faculdade, no instituto, alguma coisa no curso, então esse seria o documento de qualificação, seria o diploma, certo? Da habilitação seria quando a pessoa for lá e fizer o registro dela no conselho de classe, por exemplo, no caso do engenheiro e eletrotécnico, no CREA, certo? Que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, certo? Também a capacitação, ou seja, o desenvolvimento do trabalhador realizado na empresa, ou seja, todo profissional que entra para trabalhar em determinado setor tem as capacitações, certo? E ao longo dos seus trabalhos também, ao longo da vida da empresa, vai tendo essas capacitações. Então, toda capacitação que for feita, deve-se guardar o documento falando qual trabalhador fez tal capacitação no período tal, certo? Tudo organizado. Dos treinamentos de segurança, ou seja, determinado nessa norma, ou seja, a norma determina determinados treinamentos de segurança, então, e todos esses treinamentos que forem realizados também tem que ter documentos comprobatórios das pessoas que fizeram, da carga horária, de qual foi o profissional responsável, de quando foi realizado, certo? Da autorização formal dada pela empresa ao trabalhador, como por exemplo o contrato. A empresa vai lhe contratar, então a autorização formal vai lhe contratar e vai dizer qual setor que você vai estar apto a trabalhar, certo? Está habilitado. Então seria uma documentação formal, porque no caso de você ser solicitado a fazer outra atividade, você também tem o direito de recusa, certo? No finalzinho do curso a gente vai fechar tudo o que a gente falou para entender o que seria direito de recusa. Ou no caso de uma fiscalização também vai ter um documento lá comprovando que você, trabalhador, está autorizado a estar trabalhando em determinado setor, em determinada área, certo? Então, e por último que a gente também tem resultados de testes de isolação elétrica realizados com equipamentos de proteção individual e coletiva. Como eu já falei, daqui a pouquinho a gente vai ver esses equipamentos. Entretanto, eu tenho quase certeza que todos vocês já ouviram falar sobre esses equipamentos, já utilizam, não sei se utilizam todos, da forma como deve ser. Só que a empresa é obrigada a fazer testes, certo? Para testar a eficiência desses equipamentos. Então, tanto de proteção individual como de coletivo, tem que ser feito testes de acordo com o estabelecido nas normas e os resultados dos testes têm que ser documentados, certo? Quando foi que fez, quem foi responsável, quais foram os resultados, isso ficar tudo documentado e fazer de acordo com o que manda as normas, certo? Por exemplo, teste de isolação elétrica, teste de isolação de água e tudo mais, certo? Certificado dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas. Então, se você tem áreas que têm um maior risco de acontecer determinado acidente, tem determinados aparelhos elétricos, equipamentos elétricos que se utilizam nessas imediações, nessas instalações, então certificado desses equipamentos, que eles estão, digamos, são os equipamentos adequados para estar trabalhando naquela zona de risco, certo? Também o relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas de adequações, contemplando as alíneas de A a F. Ou seja, após fazer todas essas análises, a letra F ela diz o seguinte: faça tudo isto, certo? Documente e agora faça um relatório técnico final que contemple tudo isso que você já analisou. Ou seja, como a gente citou lá também no curso, já no início do curso, quando a gente fosse fazer uma APR, por exemplo, fosse fazer a reunião para a APR, a gente recomendou que poderia se fazer a reunião, a ata da reunião, anexar a APR, anexar tudo que foi discutido, certo? Aqui pode ser feito o mesmo procedimento, fazer um documento, um relatório técnico, que vai falar, que vai justificar todos esses passos já feitos, todos esses levantamentos,
todos esses resultados, certo? Quem foi que participou, quais foram os profissionais que participaram, porque se preciso for pegar algum desses documentos, utilizar algum desses documentos, então vai estar tudo em um documento só, certo? E aí fica mais fácil, tanto para você, se precisar saber qual trabalhador está mais habilitado para tal serviço, ou no caso de uma fiscalização, certo? Isso no caso do responsável pela empresa já. Então, aqui agora a gente vai ver, né, um exemplo já de um diagrama unifilar um pouco maior, que ele envolve já diversos componentes, envolve já fusíveis, já envolve tudo. Aqui na imagem a gente tem o diagrama unifilar, certo? Que a gente tem aqui a representação desde a alimentação da concessionária, certo? Que é o primeiro quadradozinho lá, a gente tem a alimentação da concessionária. E aí a gente tem a representação, certo? 24 dispositivos diferentes, só nesse diagrama unifilar, certo? Desde para-raio específico para os postes, chave fusível, certo? Medidor, até chegar tem também a questão dos fios, até chegarmos no final, certo? Que é onde tem os motores, que vai estar trabalhando na fábrica. E aí a gente tem, ela é dividida por uns blocos, por exemplo, tem um ponto de entrega, que é onde a concessionária vai entregar a energia, certo? Tem ponto de transformação, ponto de proteção, onde vai estar o dispositivo de proteção, certo? E aí a gente vai ver agora cada um desses componentes detalhado, o que é o número 1, o que é o número 2, certo? O número 3, e assim vai. Quais são esses dispositivos? Porque a gente comentou que no diagrama unifilar era rico nesses detalhes, só que vinha tudo em formas nesses desenhos, só que padronizados, certo? Cada um desenho desses é um padrão, representa um transformador, um chave fusível, um SPDA, ou seja, a proteção para raio, certo? Então, um para-raio, na verdade. E aí, depois disso aí também tem que vir a descrição de cada componente disso aí, certo? Então, a norma também especifica isso, e também pegando algumas informações do momento firme da versão, ele traz algumas especificações, certo? Que um diagrama unifilar industrial deve ter especificações mínimas, certo? Tem que ter no mínimo essas especificações, tais como a representação das chaves fusíveis, as chaves seccionadoras, os condutores, os disjuntores e suas respectivas capacidades mínimas de interrupção. Ou seja, tem que vir no diagrama unifilar, dentre todas elas, essa daqui, certo? Também tem que ter a representação das chaves fusíveis, das chaves seccionadoras, dos interruptores, dos disjuntores, certo? Dos condutores, que vai estar fazendo parte. E aí, as capacidades mínimas. A gente vai ver quando a gente for detalhando cada componente daquilo lá, que a gente vai ter qual a tensão suportável, qual a corrente suportável, certo? Vai ter todos esses detalhes, justamente porque ele obedece essas descrições que a gente vai ver aqui agora. Indicação da seção dos condutores, dos circuitos terminais e de distribuição dos respectivos tipos, monofásico, trifásico, certo? Bifásico. Então, tem que indicar quais são as seções dos condutores, ou seja, quais são as bitolas. A gente vai ver aqui que cada um vai ter bitola diferente, 400 mm², e assim sucessivamente, certo? Então, tem que vir indicando isso. Você coloca o diagrama, vai vir lá com sua nomenclatura representando, certo? E depois você vem indicando, em algum lugar vai vir lá a partezinha que vai descrever o que é cada um e qual é as especificações de cada um. Isso também fica detalhado no memorial descritivo, certo? Memorial descritivo que completa tudo isso, que vem desde a parte de cálculo, que as normas já especificam, e também outras literaturas especificam como fazer os cálculos para se chegar a estas dimensões, certo? Dando continuidade, tem que ter também, no mínimo, a dimensão da seção dos barramentos dos quadros de distribuição, ou seja, como que vai ser um sistema maior, vai ter os quadros de distribuição, quais são a dimensão do barramento, certo? Ou seja, vai ter que vir detalhado tudo que faz parte do diagrama, porque essa riqueza de detalhe é importante no caso de uma manutenção, ou no caso de aumento de carga, para saber se o sistema suporta ou não, se está adequado ou não, se você for substituir um componente ou não, para ver quais as especificações dele, para ver se o outro que você vai colocar está de acordo ou não, certo? Indicação da corrente nominal dos fusíveis, com certeza, se você vai utilizar um fusível, você vai ter que indicar a corrente nominal. Daqui a pouco a gente vai ver exatamente o que é que essas coisas querem dizer, certo? Indicação da corrente nominal dos relés, sua faixa de ajuste e o ponto de atuação. Vocês lembram que a gente viu lá a questão lá dos relés, por exemplo, relé
para os motores, certo? A gente falou que alguns eram ajustáveis ou não, e aí a gente poderia estar ajustando, então qual a faixa de trabalho, qual o ajuste. Tem as especificações também nesse diagrama unifilar, nesse que a gente vai ver agora, certo? Também a potência, tensão primária e secundária, certo? TAPs e impedância de transformadores da subestação. A gente viu na questão de transformadores que a gente tinha a relação de transformação, certo? Que era que a gente tem um desespero primário, um desespero secundário. Essa relação, a gente viu que nesses transformadores algum poderia sair com tensões diferentes. Por exemplo, poderia entrar 220, sair 10, 20, 5, o que eu precisasse, ou vice-versa, certo? Isso aí é o que a gente chama de TAP, os TAPs dos transformadores. Você vai mudando a comutação do TAP e aí tem que ter as especificações desses transformadores também, porque se você está utilizando lá um tipo de transformador e ele tem diversos TAPs, você tem que especificar quais são, porque se você precisar de uma tensão diferente daquela que você está utilizando, você já vai saber se o seu transformador atende a sua necessidade ou não, certo? E aí, isso aí você já toma medidas a depender da informação que você tem, certo? Toma decisões. Para-raios, mufa, boost de passagem, etc. A gente vai ver que o primeiro dispositivo que tem justamente naquele diagrama é justamente o para-raio, que é a parte que fica, nesse caso aí é um para-raio específico que fica lá no poste, certo? Tem as mufas também, que são basicamente para a isolação entre um condutor e outro. Tem as buchas de passagem, etc. Então tem que especificar qual é o tipo de para-raio, qual é a mufa, qual é tudo isso, certo? As respectivas indicações de relação de transformação, ou seja, tem a questão do TAP e quais são as relações de transformação, certo? Tem que indicar também. No caso das tensões, por exemplo, se está entrando 380, 220, está entrando 69, cabeça 220 e assim sucessivamente, tem que indicar as relações. Posição da medição de tensão e corrente, indicadores e as respectivas chaves comutadoras, caso haja, ou seja, se tiver chave comutadora, especificar quais são essas chaves. A gente vai ver que nesse diagrama também tem essas chaves comutadoras, ou seja, ele está obedecendo perfeitamente, no mínimo, as condições exigíveis, certo? Lâmpadas de sinalização, ou seja, se acontecer, você pode botar ela lá e fazer algum circuito, certo? Dependendo se tiver software programado, no caso, pode fazer algum circuito eletrônico mesmo, para que essa lâmpada vá acender caso aconteça alguma coisa, certo? Então, lâmpada de sinalização. E aí também, dentro desses aí, a gente fecha a parte dos dispositivos mínimos, ou seja, de informações mínimas que tem que ter num diagrama, certo? Unifilar, de acordo com o próprio livro do Mamed Filho. Eu trouxe esse exemplo justamente para enfatizar a importância que é o diagrama unifilar, por isso que a norma existe, certo? Que se tem o diagrama unifilar das instalações, e existe mais ainda para que instalações com carga superior a 75 kW, para que ela traga, além disso ali, todas aquelas outras medidas, certo? Todas aquelas exigências. Então, para fechar, ou seja, para justificar perfeitamente o que a norma estabelece, eu trouxe esse exemplo justamente para a gente destrinchar, entender o que é que seria cada um desses, certo? Aquela imagem inicial, eu recortei ela em algumas partes, certo? Por blocos, para ficar mais fácil da gente identificar, certo? Então, no primeiro bloco aqui que eu trouxe, a gente tem na parte inicial, a gente já tem o que? A alimentação da concessionária, ou seja, seria fiação que está vindo no poste, certo? Que é entregue pela concessionária. Então, esta seria a alimentação. Aí aqui a gente tem os dispositivos, certo? O 1 seria o para-raio, tipo válvula de 2 kV, ou seja, começamos a cumprir já o que especifica que um diagrama unifilar mínimo deve ter, certo? Que as especificações de cada dispositivo, os tipos, certo? O ponto de atuação. No caso aqui a gente tem qual tipo de para-raio? Para-raio tipo válvula. Esse aqui é um tipo de para-raio específico, certo? Ele fica lá na parte superior do poste, certo? Infelizmente eu não deu para trazer imagens aqui para mostrar onde é que ele fica na parte do poste, mas é um dispositivo que fica já na parte superior do poste também, fica nos transformadores também para proteger contra essas descargas atmosféricas, certo? Não vamos entrar em detalhe no princípio de funcionamento deles agora, certo? Não é o foco, é só para a gente entender que o diagrama unifilar tem essas especificações, pode trazer toda essa riqueza de detalhe,
certo? Porque aqui no caso a gente tem um para-raio tipo válvula 12kV. Se por algum acaso os fenômenos atmosféricos maior que isso venha acontecer, você já vai saber que ele não vai suportar, certo? Então, se você quiser tomar alguma decisão de diminuir, de aumentar, de trocar, você sabe o que é que está sendo usado agora, o que pode ser usado ou não, certo? Então, no número 2, certo? A gente tem o quê? A gente tem uma chave fusível indicadora de distribuição de 100 A 15 kV, certo? Ou seja, 15.000 volts. Então, aqui a gente tem um tipo de chave fusível, certo? Que está lá também para proteger, certo? E aí a gente tem 100 A 15.000 volts, certo? Então, todos que a gente for ver, todos esses 24 componentes que a gente for destrinchando aqui, a gente vai ver que todos eles a gente vai ter o nome, vai ter especificação, vai ter ponto de atuação, certo? Então, esta é a vantagem do diagrama unifilar, ele traz todas as informações, certo? E representado por símbolos. Então, no próximo bloco a gente continua falando sobre os próximos componentes, a gente para aqui no 3, certo? Então, no próximo bloco a gente dá continuidade, pessoal.